A Rainha do Inoto, Emília Freitas, parte 10. 49. O cônsul-geral do infortúnio. O tufão, pela mesma forma que em outros pontos fundiu no porto do Recife, e as paladinas do nevoeiro com sua rainha do Inoto espalharam-se na bela cidade. Confundiram-se com seus habitantes, como gotas de chuva na corrente de um rio. O doutor Edmundo foi que, pela terceira vez, restituído à liberdade, ao trajo e aos hábitos de sua própria entidade, sentiu-se cheio de recordações de seu tempo feliz de estudante. Uma manhã saiu a passear por um dos arrabaldes menos frequentados da cidade. Tinha uma enorme preocupação. Às vezes pensava em abandonar o projeto de seguir as paladinas no papel ridículo que Probo tinha obrigado a fazer e protestava em seu íntimo contra aquela espionagem, mas desculpava-se com a força oculta que o retinha ali. E parecia-lhe que o magnetismo daquela maçonaria de mulheres, como lhe dissera o velho caçador de onças, exercia sobre ele mesmo espontânea e indiretamente a sua influência. Nessas cogitações, chegou à frente de uma casa de construção regular e aparência comum. Ela estava ao lado do caminho, um pouco afastada e meio oculta entre as árvores. As rótulas estavam fechadas, mas o que chamou a atenção do Dr. Edmundo foi o seguinte dístico: o cônsul-geral do infortúnio pode ser procurado aqui a todas as horas do dia ou da noite. O Dr. Edmundo rodeou a casa solitária. Chegando a um portão de grade de ferro, olhou para dentro. Viu, num grande pátio, uma multidão de pessoas, homens, velhos e moços, mulheres e crianças de todas as idades. Uns pálidos e de semblante abatido vinham se receitar, outros com a alma oprimida de pesar descansavam à sombra das mangueiras, com a fronte entre os punhos em atitude meditativa. O Dr. Edmundo empurrou a grade, que não estava fechada a chave nem a ferrolho, e entrou. Depois, seguindo um grupo de mulheres e de crianças que entravam para um gabinete, reconheceu Clara Benício, receitando e mandando aviar os remédios em uma sala vizinha que servia de farmácia. Levantava-se uma vozeria enorme do lado oposto do edifício. Era a distribuição das esmolas aos pobres recolhidos, aos que sofriam necessidades no interior de suas casas, viúvas, decentes, velhos inutilizados que já tiveram posição e hoje se envergonham de estender a mão para receber o pão amargo da caridade pública. Também vinham ali operários, sem trabalho procurar em que ganhar dignamente a subsistência de sua família. Moços pobres sem emprego que buscavam um arranjo para servir de arrimo à sua velha mãe ou a irmãs órfãs. Todos saíam satisfeitos, nenhum só trazia o semblante desconsolado. O doutor Edmundo, esgueirando-se entre eles, chegou a um canto, onde estava em observação um moço bem parecido e elegantemente trajado, e dirigiu-lhe a palavra. O senhor pode informar-me sobre esta casa? Dar-me a sua explicação? Posso dizer-lhe alguma coisa, tudo não sei. Era isto mesmo que o senhor está vendo. Socorre necessidades, alivia desgraças, mas nenhum dos socorridos ou dos aliviados sabem de onde lhe vem o benefício. Os distribuidores dizem que são empregados do cônsul-geral do infortúnio, e este de tempos a tempos se mostra algum protegido nas minhas condições ou escuta alguns casos muito particulares do infortúnio. E o senhor está sob a proteção desta casa? Sou pensionista dela. Formei-me à sua custa. Ah, o senhor é formado em direito. Chamo-me Zoroastro Brasil, um seu criado, disse entregando um cartão ao doutor Edmundo. Este fez o mesmo e a apresentação estava feita. E uma corrente de simpatia estabeleceu a confiança entre ambos. Olhe, já me fizeram sinal para que entre para a sala das audiências, disse Zoroastro. O senhor podia facultar-me os meios de assistir uma dessas singulares audiências, aventurou o doutor Edmundo. É fácil, disse Zoroastro. Venha comigo e fique no quarto do ponteiro, que é meio cego. Só sente as pessoas pelas pisadas. Lá tem uma parede de tabique, onde existe uma fenda por onde o senhor pode ver sem ser visto. O doutor Edmundo seguia Zoroastro, lembrando-se do enjeitado de quem falou a rainha do Inoto no dia do almoço na sala das estações, e ficou no quarto do porteiro, espreitando cauteloso a sala das audiências do cônsul-geral do infortúnio. Zoroastro entrou ali e, depois de dar alguns passos, inclinou-se diante do cônsul, que estava sentado em uma cadeira magistral, à cabeceira de uma mesa sobre um estrado. Ele escondia seu corpo pequeno e franzino numa túnica azul celeste guarnecida de arminhos. O doutor Edmundo, apesar de ver-lhe a barba e cabelos brancos de ancião, não podia deixar de entrever uns visos do semblante da rainha do Inoto.
A voz, sobretudo, lhe tirou da dúvida. Era ela mesma. Já fui informado de que encontrou sua mãe, disse ele, fazendo Zoroastro sentar-se ao lado da mesa. Mãe, senhor cônsul? Nunca deixei de encontrar desde que fui recolhido por aquela senhora no ninho dos anjos. Não sei em que ponto da terra. Foi ela quem cuidou de minha infância até o dia em que vos confiou meu futuro. Estimo muito, disse o cônsul-geral do infortúnio, que o senhor dê uma partícula de afeição a quem tanto lhe merece, mas me refiro à sua mãe segundo a natureza. Mães, senhor, que atiram os filhos dos monturos aos cães e aos porcos não estão na natureza, e se assemelham a alguma espécie de animal, é a cascavel, que devora os filhos ao nascer. Nem sabe, senhor doutor Zoroastro, o quanto me aflige ouvi-lo falar assim. Não sou eu quem tem a culpa da dureza desta linguagem, é aquela de quem é capaz de falar. Lembro-me ainda do tempo em que comecei a estudar no liceu de minha cidade natal. Pelos sinais que encontrei no livro do registro do Ninho dos Anjos, pude descobrir esta a quem não me atrevo a dar o nome doce de mãe. Muitas vezes, voltando das aulas, a lama que a roda de seu carro levantava dos charcos das ruas caiu-me na face e ela nem me enxergava. Nesse tempo era rica e infeliz, disse o cônsul-geral do infortúnio. Hoje, que está pobre e viúva, muda de terra e vem procurar o arrimo do filho que desprezou. Não tem esse direito. Ó, doutor Zoroastro, disse o cônsul impaciente, rogo-lhe o favor de assistir à audiência seguinte. E bateu a campa. Apareceu o porteiro, deu-lhe uma ordem em voz baixa e ele saiu. Depois tornou a entrar acompanhado por um homem, 2 mulheres e uma rapariguinha de 11 anos, agarrada à saia de mulher meio embriagada. A pobre criança era tão magra que se podia estudar a anatomia através a sua pele amarela cheia de manchas negras, roxas e esverdeadas. Os braços e o rosto estavam cobertos de arranhaduras e de sinais de toda sorte de pancadas. Ela trazia o vestidinho de chita vermelha coberto de remendos. O cabelo estava raspado à navalha e os pés descalços. Pobre criança, exclamou o cônsul-geral do infortúnio e dirigiu-se à mulher, cuja ordem de traje e a vermelhidão dos olhos indicavam embriaguez. A senhora é a mãe desta menina? Antes não fora, respondeu ela, com voz aguardentada, e sentou-se nos degraus do estrado. A menina, como um cãozinho manso, sentou-se a seu lado e escondeu o rosto na ponta do fichu que ela trazia. A outra mulher, cujo traje asseado denotava melhores costumes, interveio. Senhor cônsul, eu sou vizinha desta mulher, e tenho sido testemunha do quanto ela maltrata a filha, este cordeiro, este anjo, pois nunca vi ninguém nessa cidade com tanto juízo fazer tantas coisas e ser tão branda. A menina levantou a cabeça, e com efeito tinha estampado nos olhos a doçura, a timidez e a tristeza da resignação. O cônsul-geral do infortúnio perguntou-lhe, sua mãe lhe maltrata? Não, senhor, respondeu com firmeza. Maltrata, afirmou a mulher. Dá-lhe pancadas, atira-lhe tições acesos, fala trabalhar demais e a mata de fome. Se ela não me dá comida, é porque não tem. É pobre, tornou a menina, com os olhos cheios de lágrimas. Mas o que é isso no seu rosto e nos seus braços? Tornou a perguntar o cônsul. Parecem beliscões, arranhaduras e pancadas. Não, senhor, não é, volveu a menina, querendo chorar. Fui eu que caí na ladeira do poço quando fui tirar a água. Assim, minha cafifa, defende tua mãe, disse a embriagada quase inconsciente. Não quero mais ouvir nem mãe nem filha, disse o cônsul. Falem esta senhora e este senhor, que deram a queixa. Eu, senhor cônsul, sou o marido desta vizinha, da Chica Braba. É assim que a chamam na vizinhança. Vinha ontem da rua com nossas passagens para o Amazonas e encontrei a mulher debaixo do tempo, a judiar com a pequena. E como nós não temos filhos e ela é tão boazinha, queremos tirá-la por órfã para levá-la. Dinheiro a quem tira a borracha não falta. Deus louvado, ela terá outro trato. Pois bem, disse o cônsul-geral do infortúnio, vou mandar com o senhor ao juiz de órfãos uma pessoa competente que lhe arranje isto. Que tá dizendo, vizinho, a minha Rosa, disse a Chica Braba, com a voz arrastada procurando erguer-se. Rosa soltou um grito doloroso, agarrou-se-lhe ao pescoço chorando e bradando. Não, mãezinha, eu não te deixo. Corta meus braços para me tirar daqui, mas eu não solto. Ai, eu te quero assim mesmo. Eu te amo mais que a todo mundo, minha mãe, ai. E os soluços da filha se misturavam com o choro aguardentado da mãe. É a voz da natureza, exclamou o cônsul-geral do infortúnio. Viu, doutor Zoroastro? Prestou atenção a este caso? O mundo minúsculo está cheio deles, mas para seus heróis não há calendários. Zoroastro não era mau.
e estava comovido até as lágrimas que refluíam para o chão. Abaixou os olhos e disse: estou envergonhado de minha pequenez diante de tanta grandeza da alma. A lição aproveitou-me. Permite, senhor cônsul, que interceda por essa criança. Não separeis da mãe. Vou empregá-las no serviço desta casa, e espero regenerar a uma e felicitar a outra, respondeu ele. A menina ajoelhou ao lado da mesa e, inclinando-se, beijou o arminho que orlava a túnica do cônsul-geral do infortúnio. Então este, erguendo-a nos braços, unindo a chita remendada de seu vestido à seda e o arminho que se vestia, disse: é verdadeiramente um anjo. Depois escreveu algumas palavras em papel, entregou-o à menina e disse-lhe que fosse ao porteiro para conduzi-las à terceira sessão. O seringueiro e a mulher retiraram-se e Zoroastro teve ordem de ir entender-se com o secretário sobre o negócio de seu próprio interesse. O doutor Edmundo, no seu esconderijo, estava maravilhado. Julgava a fim da audiência daquele dia, quando entrou um preto velho, arrimado a um bastão, e apenas se aproximou e disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bênção, Senhor. Deus o proteja, meu velho, disse o cônsul. Sente-se, que vem muito cansado. Muito, senhor. Vem de longe, subindo ladeira, descendo ladeira. O pai Anastácio já arrasta os pés. Nu pode andar. Que lhe trouxe aqui, pai Anastácio? Perguntou o cônsul com bondade. Pai Anastácio diz: senhor, foi para isso que ele andou tanto em risco de ser pegado pelo capitão do mato. É escravo, em graça de Deus, senhor. Sou de seu capitão Maturi, do engenho Misericórdia. Onde fica esse engenho? Perguntou o cônsul. Para um lado da Vila do Cabo, senhor. Eu venho vale do senhor, para meu neto Grabiel não barcar para outras terras. Ele está casadinho de novo com a Rufina. Meu senhor já achou quem comprar o casal e birrou. Diz que o Grabiel barca e Rufina fica. Já ontem tirei o laço do pescoço do Grabiel. Queria se enforcar. Capitão Maturi é bom ou mal para os escravos? Se o senhor soubesse, come negro vivo. Ainda na semana passada deu tamanha surra na romana que ela botou sangue pela boca e pelos ouvidos. E ainda está perrando. Não faz um mês que matou 2 no tronco surrando todo dia. Aqui era segredo, senhor. Ele já passou negro no engenho e tirou feito papa. Assim é pior. Fura as negras com garfo, atira leite fervendo na cara delas porque o leite taiou. Assenta neguinhas no formigueiro, queima com ferro de gomar. Metem grião nos pés. O outro tem as alteia cortada. Muitas casas mão inchada de bolo, fome, senhor. Nueza que faz dó. E lhe maltratam também assim, pai Anastácio? Tem medo de ficar sem pai Anastácio, observe muito. Sabe muita coisa. Cura mordedura de cobra, bicheira. Faz muta meizinha. Conhece muita erva boa. Por isso pai Anastácio não apanha, mas chora por seus filhos, seus netos, seus camaradas. O preto velho deixou rolar pelas magras e enrugadas faces 2 lágrimas. Limpou-as com as costas da mão calosa e disse: ficou calado, senhor? Não me dê esperança. Estava pensando, disse o cônsul do infortúnio, não só em salvar seu neto, como todos os outros infelizes mártires. Pode dizer-me quantos são eles? Mais de 100, senhor. Tem a minha Luzia, mãe do Grabiel. Tem o Grabiel, esses que vão barcar. A Teresa Campina, o João Caxangá, o Zé Biribirepe, o Vicente Goana. Perê, tem mais. Não precisa dizer os nomes. Vá ter com o porteiro e diga-lhe que o cônsul manda que ele lhe acompanhe ao recolhimento dos velhos. E lá coma bem, durma e reze a sua vontade, que breve se reunirá a seus companheiros, já livre das garras dessa família de tigres. Quando saiu o pai Anastácio, entrou um homem moço de 25 anos, pouco mais ou menos, alto, moreno, bigode preto, fisionomia simpática e ar marcial. Vestia a paisana, mas ninguém o deixaria de tomar por militar. Fez uma cortesia ou antes uma continência e perfilou-se firme diante do cônsul, como nos dias do exército em frente ao quartel. Pronto, disse ele. Sabe, senhor Marcos, perguntou o cônsul-geral do infortúnio, como se acha que, estando ainda há poucos dias na solitária do quartel da tropa de linha em Manaus? Eu morri, senhor cônsul, e quando ressuscitei, achei-me a bordo de um vapor não sei como. Amélia e minha tia me contaram uma história muito esquisita, pois não acredito em milagres. Diz ela que Nossa Senhora do Remédio lhe apareceu quando ela chorava junto de uma árvore da margem do igarapé da bica, que lhe prometeu salvar-me. O fato é que salvou-me, mas não me tirou o medo de apresentar-me em qualquer parte onde possa ser pegado como desertor. Por esse lado eu não tenho receio, Sr. Marcos. A sua morte constou em ordem do dia. Eis aqui uma pública forma de sua certidão de óbito.
disse o cônsul-geral do infortúnio, desdobrando um papel. Isto me foi entregue por aquele frade que o foi visitar na solitária. Santo homem, exclamou Marcos. Pois bem, senhor Marcos, o soldado da monarquia morreu, mas o da república está vivo e vem jurar bandeira no futuro exército brasileiro. O cônsul-geral do infortúnio, erguendo-se, puxou as corrediças de véu verde que cobriam a parede que lhe ficava por trás da cadeira magistral e deixou descobertos 2 retratos a óleo. Um era de mulher, representava uma matrona formosa ainda, e o outro era de um homem fardado de coronel. Contemplou um instante e disse: este, em vida, dedicou-se ao bem público, à felicidade do povo no meio do qual viveu. Desejou a emancipação dos escravos, combateu a pena última e sonhou com a república. Venha, senhor, jure sobre a ponta de sua espada que no dia em que a futura república pedir o seu sangue para defendê-la, não negará. Marcos pôs um joelho em terra e com a mão esquerda sobre o coração e a direita sobre a espada do coronel jurou: em nome de Deus, juro pertencer às fileiras da futura república e dar por ela o meu sangue. Levantou-se e cravou a vista no retrato de mulher que estava ao lado do coronel. De repente abafou um grito: Dona Maria Jesuína, a minha protetora! Ah, senhor cônsul, aquela santa ainda vive? Já goza da paz dos espíritos superiores, respondeu o cônsul comovido, mas foi a sua influência que o senhor deve à salvação que sua noiva atribuiu ao milagre de Nossa Senhora do Remédio. Esta casa de beneficência está fundada em sua memória e ainda em seu nome que lhe convido, senhor Marcos, para empenhar-se no resultado de uma expedição muito arriscada que os agentes desta casa têm de fazer para libertar uma centena de escravos de um senhor cruel. Morrerei por gosto combatendo em memória de minha protetora. Obrigado, senhor Marcos, disse o cônsul-geral do infortúnio. Já encarreguei quem lhe pusesse a par do plano e da hora da partida. Marcos cortejou e saiu, depois de ter sido incumbido de levar uma carta a bordo do tufão para Inês Race. O doutor Edmundo, ainda oculto, deu tréguas ao pasmo que lhe causava tudo o que tinha visto ali, para dar lugar a uma observação curiosa. Os retratos tinham ficado descobertos e o cônsul-geral do infortúnio escrevia. Então, ele, quanto mais examinava-lhes as feições amolduradas por aquela barba e cabeleira branca, mais parecência lhe achava com a rainha do Inoto, que não podia deixar de ser filha daquele coronel e daquela senhora, pois ambos tinham os mesmos olhos, com a diferença de que o olhar de Dona Maria Jesuína tinha uma expressão de bondade iluminada pela inteligência, e o da rainha do Inoto tinha uma profundeza imedível. Imenso na tristeza, despedia todas as fulgurações dos lumes da inteligência, da energia, do sentimento e do caráter, enfim. Ela tinha também alguns traços do coronel, que era louro e de olhos azuis, o que deixou o Dr. Edmundo em dúvida sobre a sua nacionalidade, ora julgando brasileiro, ora alemão. Retirou-se pensativo e, quando se achou na estrada, respirando o ar dos campos, disse mentalmente: assombra. Realmente esta mulher assombra. Quem poderá conhecer a vastidão de seus planos? Só Deus, porque Deus é infinito. 50. Uma lição de caráter. 50 moças vingadas. Na noite daquele mesmo dia em que tinha estado oculto assistindo às audiências do cônsul-geral infortúnio, o doutor Edmundo foi à casa de uma família de seu antigo conhecimento. Ali, conversando com Dona Petronília e sua filha, Dona Miguelina, contou o caso da manhã, guardando as conveniências que julgou de acerto guardar com relação à rainha do Inoto. Dona Petronília e Dona Miguelina riram, a bom rir, da extravagância do caso. A primeira disse: Doutor Lemos, o senhor foi mistificado. Aqui no Recife nunca se ouviu falar em tal cônsul. Não existe tal casa. Minha senhora, disse ele, se eu próprio liudístico, assisti às audiências do cônsul-geral do infortúnio. Doutor, disse Miguelina, desculpe o que vou dizer-lhe. Não conte esse caso a ninguém, porque lhe dá o direito a duvidar da saúde de sua mentalidade. Obrigado, Dona Miguelina, pelo conselho, disse ele. Bem vê que estou em meu senso perfeito. Na mesma ocasião, entrou da rua o dono da casa e, sem mais preâmbulo, foi dizendo: Ô Petronilha, Miguelina, vem se preparar para irmos ao Teatro de Santa Isabel, a representação da Mascote. Ô Doutor Lemos, como tem passado os dias nesta Veneza americana? Bem, senhor Gonçalves, mas a vida aqui não é mais para mim, que já estou quase sertanejo. É para o senhor, negociante capitalista, próximo a ser comendador, se já não é. O senhor Gonçalves, sempre alegre, sempre galhofeiro, deu uma risada e, ao mesmo tempo, uma palmada no ombro do Dr. Edmundo e disse: É verdade. Quem lhe disse que já sou comendador? Calculei. Agora o senhor queira dar-me licença para retirar-me, disse o Dr. Edmundo, tomando o chapéu e a bengala. Mas o que é isto? Perguntou o senhor Gonçalves,
tomando-lhe o chapéu e a bengala. Não fuja, o senhor vai conosco. Tenha um bocadinho de paciência enquanto me arranjo. Divirta-se ao piano. Desfolhe este álbum e espere, porque está notificado para nos acompanhar. Minutos depois, o Dr. Edmundo achava-se no Teatro de Santa Isabel, no mesmo camarote que o senhor Comendador Gonçalves ocupava com a família. No começo do segundo ato, ouvia-se um certo rumor no teatro. Todos se voltavam. Quem tinha binóculo assestava para o único camarote que tinha ficado desocupado, cujo dono acabava de aparecer. O camarote do Comendador Gonçalves era mesmo defronte daquele que chamava a atenção do público. Miguelina, entregando o binóculo à mãe, disse: Veja, mamãe, eles já vieram. Que linda gargantilha de brilhantes tem ela. A quem Vossa Excelência se refere? Perguntou o Dr. Edmundo. Não sei o motivo de tanta curiosidade. Há um sujeito ali da segunda fileira de cadeiras que parece magnetizado, mas não sei por quem. Não sabe? Exclamou Miguelina. Não vê o médico australiano com sua formosa filha no camarote número 27? Dizem que ela é maltês e que por isso o pai lhe chama Blandina Malta. O Dr. Edmundo não soube o que pensar. Tornou a fixar a vista para as duas pessoas que ocupavam o camarote designado e reconheceu pela segunda vez a doutora Clara Benício e a rainha do Inoto. Mas lembrou-se do conselho que lhe dera Miguelina algumas horas antes e guardou-se de fazer manifestações comprometedoras ao seu juízo. A moça continuou: Não ouviu falar neles, doutor? Pois têm ocupado muito a atenção do público as curas maravilhosas que tem feito o Dr. William Shepherd, e ainda mais a beleza de sua filha, que produziu um certo desarranjo nos planos e no sossego de uma família respeitável? Como então? Assim a Mesquita, disse Miguelina, ia casar-se sábado passado com Jovelino Veleda, negociante acreditado, o sonho de muitas moças de classe média, e até de algumas do bom tom. De repente, ele retirou-se da casa da noiva e está com pretextos falsos a espaçar o casamento. Dizem que está doidamente apaixonado pela filha do médico australiano, mas ela, coberta de brilhantes, nem o enxerga. É como uma estátua de gelo iluminada pelo sol sem se derreter. Menina, presta atenção no que está representando. Deixe essa conversa para depois do ato, disse Dona Petronilha. Mas, enquanto tem eles os olhos e os ouvidos para o palco, tratemos do fato que Miguelina começou a contar sem inteiro conhecimento dele, pois aquilo que é segredo para a família do Comendador Gonçalves não o é para o leitor. A rainha do Inoto já por diversas vezes tinha sido informada pelas paladinas em comissão em Pernambuco do procedimento do senhor Jovelino Veleda, muito querido das moças. Ele fazia consistir a sua glória em apaixoná-la até a loucura, para depois atormentar-lhes o coração com desprezos e chascos, que fazia delas uma na roda dos amigos. No dia em que saltou no Recife, andava ela à noite passeando com Clara Benício, quando ao passar por uma loja de modas, viram sair dela Camila Franco, com farda de soldado. Ao vê-las, fez o sinal convencionado do grau de sua ordem e aproximou-se dizendo: Sabem, é aqui a loja do célebre Veleda, o leão devorador da felicidade das moças ingênuas ou sinceras. Vai afinal casar-se com a filha de um engenheiro, mas acabo de ouvir uma conversa dele com dois amigos que me indignou. O que foi? Perguntou Clara Benício. Ouço, disse Camila Franco. Chegou um amigo e bateu-lhe no ombro. Então, Jovelino, sempre caíste no laço? Vais te casar. É certo, disse ele rindo, mas ficam umas 50 chorando. Bravo, tornou o outro. E aquela da Rua da Aurora, já se desenganou de ti? A romântica? Perguntou ele. Essa está ficando tísica, morre logo. E a outra da Rua do Queimado, ainda te manda sempre vivas e tranças de cabelos? Fez ponto final com a notícia. E eu vou mandar umas carradas destas prendas inválidas para minha futura sogra mandar com elas atear fogo de forno, que tem de cozinhar os perus e os leitões para a boda. Duas gargalhadas fizeram coro com a dele. Eu estava fingindo comprar lenços ao caixeiro e não pude aturar mais. Peguei pelo duplo e saí. Vou dar-lhe uma lição de caráter e vingar estas 50 moças que ele diz terem ficado chorando, disse a rainha do Inoto. E seguiram as três, consertando o plano. 2 horas depois, parava um carro à porta da loja do Veleda e entrava nela o médico australiano e sua filha Blandina Malta. Ela vinha procurar luvas para o baile que o barão do Vale ia dar a seu pai em sinal de reconhecimento e admiração pela cura maravilhosa que ele havia feito os antigos padecimentos da baronesa. Jovelino Veleda sentiu-se imediatamente preso pelo encanto magnético dos olhos da bela Blandina Malta e desde aquele instante perdeu o sossego. Não pensou mais em outra coisa que em obter um riso amável, um olhar benévolo daquela mulher atraente que lhe parecia uma feiticeira, uma fada ou uma deusa do paganismo. No dia seguinte, recebeu convite para o baile oferecido ao célebre médico australiano William Shepherd.
e concebeu esperanças de conquistar-lhe a filha. O engenheiro Mesquita também foi convidado, e apesar do pouco ou nenhum conhecimento que tinha com esse tal Barão do Vale, não deixou de comparecer com a família toda, tomada de curiosidade. Foi ali, num turbilhão de luzes, de música, de perfumes, de sedas, de rendas e brilhantes, entre o agitar de plumas dos leques das moças e dos risos de todos, que Jovelino Veleda sentiu pela primeira vez na vida os tormentos do inferno. Sinhá Mesquita, sua noiva, já pelos passar das visitas nos dias anteriores, já pela esquivança dos olhares no baile, começava a entrar na fase do despeito. Ele nem se apercebia disto. Tinha a vista presa à blandina malta, como que por um imã. Mas ela, por sua vez, engolfada na amável e delicada corte que lhe fazia um grande personagem russo, era uma estátua para todos os outros cavalheiros, limitando-se apenas às restritas obrigações de cortesia. Por maiores esforços que fizesse o Veleda para merecer-lhe um pouco de atenção, era debalde, mas esse empenho deu nas vistas de todos os convidados do Barão do Vale, e o engenheiro Mesquita retirou-se logo, alegando um pretexto para não declarar que a filha estava realmente incomodada. No dia seguinte escreveu e enviou formalmente uma recusa pela filha que lhe autorizava a romper o contrato de casamento. O caso foi rapidamente espalhado pelas relações de Veleda, e até o jornal dos estudantes tomou conta dele e mimoseou Jovelino com gracejos picantes. Eis o motivo do sussurro no teatro quando entrou o médico australiano e sua filha. Terminado o espetáculo, o comendador Gonçalves saiu jeitosamente, dando o braço à sua cara metade, um pouco pesada, já pelos anos, já pela gordura. Miguelina, com o doutor Edmundo, seguia na frente, e quando este pôs o pé no estribo do carro, ouviu: "Psiu, faça favor." Olhou, era Probo, que saindo da multidão se aproximava. O doutor Edmundo chamou de parte. "Que há? Preciso falar-lhe com maior urgência." "Agora é impossível. Vou acompanhar a família do comendador Gonçalves à casa. É dever de cortesia, depois volto." "Será tarde," disse Probo. "Preciso já." O comendador Gonçalves, que se achava perto, disse: "Doutor, parece que sua vida ou de alguém que lhe é caro corre perigo. Vá sem demora, não queremos ser causa de algum prejuízo em sua vida ou em seus negócios." "Obrigado," volveu o doutor Edmundo, e despediu-se, desculpando-se o melhor possível. 51. Os ciganos e a companhia de mágicos e acrobatas. O doutor Edmundo seguiu Probo, que esbarrando na calçada de um armazém para acender o charuto, disse-lhe: "Ora essa, e o senhor me comprometendo. Vamos depressa para bordo, e Deus queira que ainda seja tempo." "Mas o que há?" perguntou o doutor Edmundo caminhando para o cais. "O que há? Muita coisa. A imediata Ignace Race recebeu hoje pelas 2 horas da tarde uma ordem superior para organizar um rancho de ciganos com seu competente capitão. E quem teve a honra de governar o bando? Este seu criado," disse Probo. "Mas veio também encomenda de uma companhia acrobática e zoológica. Lá vão King e Fiel representar. E Odete também faz parte do pessoal. Eis porque vim chamá-lo antes que o procurem." O doutor Edmundo tomou à pressa o escaler em que viera Probo, e este pegou nos remos e começou a movê-los com perícia. O tufão estava afundeado a boa distância do cais, mas graças à escuridão da noite e à preocupação das paladinas de bordo, ninguém os viu chegar. E quando bateram à porta do camarote de Odete, esta se apresentou com seu traje de templário e acostumada máscara. Roberta, com seu manto de cigana do Egito, tomou-a pela mão e disse: "Vamos, Odete, a rainha do ignoto nos espera em terra." Odete seguiu silenciosa, como era de costume, e as paladinas, transformadas em vagamundos para negociarem e lerem Buenadicha, com seu capitão à frente, já estavam embarcadas nos escaleres. Marcos, feito diretor do circo, dava todo o cuidado à lancha em que iam King, Fiel, um elefante e um urso. Foram desembarcar longe do porto, em uma praia deserta só conhecida dos tripulantes do tufão. Dali seguiram um caminho ladeado aqui e ali de choupanas, cujos donos já dormiam o sono da madrugada. Em algumas delas ouvia-se o canto do galo que batia as asas no poleiro. A lua, em quarto minguante, aparecia no céu, sobre a rama das árvores. Numa volta do caminho ou encruzilhada, encontraram uma bonita cavalgadura, composta de uns 20 cavalos. Era ali que as esperava a rainha do ignoto. Ela foi em pessoa organizar o rancho e a cavalgadura. Tomava as crianças e ia acomodá-las nas cangalhas entre os bisacos cheios de roupa. Depois endireitava o manto de alguma cigana velha e lhe dava instruções sobre a sua nova vida. E assim, revistando todos aqueles trajes alegres, de cores vivas, onde se encontrava desde o amarelo da laranja, o encarnado da cereja, o vermelho da cochonilha, o anil, o azul português, o verde francês, o roxo violeta, até as combinações mais esquisitas das 7 cores primitivas.
e ficou satisfeita. Foi ainda passar uma revista ao comboio do mantimento. Não faltava nada. Estava provido de forma a chegar para o bando passar a larga pelo menos 15 dias. E o armamento? Perguntou ela de repente. Inês Race foi mostrar-lhe uma grande provisão de revólveres, punhais e outras armas fáceis de ocultar. Vejo susto em alguns semblantes, disse a rainha do Inoto. Supõe-se em véspera de combate. Não há tal, minhas boas companheiras. Pretendo levar a efeito o que tenho em mente na mais completa paz. Estes preparos bélicos são preventivos para caso extremo. Sossegai. Confiamos muito em vós, disseram as amedrontadas. Pai Anastácio guia o rancho de ciganos até as proximidades do engenho do capitão Maturi, ordenou a rainha do Inoto. Ai, sinhá, que vão ver Pai Anastácio, e Pai Anastácio é galado. Não tenha medo, ninguém lhe conhecerá, disse a rainha do Inoto. Você não é o cigano velho raposo? A sinhá disse que é, e eu sou mesmo, respondeu Pai Anastácio com graça. As ciganas mais divertidas riram-se, e a cavalgada seguiu a passo por uma vereda muito estreita, ladeada de árvores, cuja espessa ramagem encruzava. Trançava seus ramúsculos de forma a não deixar coar os raios da lua e tornar a noite mais escura. As crianças dormiam ali mesmo o sono da inocência. As velhas ciganas rezavam entre cochilos a dar cabeçadas na armadilha das cangalhas, onde se sentavam sobre travesseiros. King ia sossegadamente cavalgando o elefante, e Marco seguia puxando o urso por uma corrente. Fiel seguia o cavalo de sua senhora, vestido de chita azul com ramagens encarnadas. Inês Race e Camila Franco vestiam paletós de pelúcia ou lã felpuda, cor de macaco, calças amarelas, botas de couro de lustro, esporas de prata e traziam um chapéu de manilha sobre a cabeleira crespa de cabelos negros que lhes desciam até os ombros e diziam muito bem com a tez morena dessas duas varonis paladinas. A lua e as estrelas já desmaiavam no firmamento, ofuscadas pelo romper da aurora, quando o pai Anastácio mostrou os canaviais do capitão Maturi. Lá está, disse ele, a casa do engenho, junto à casa do senhor, ali no alto. Na baixa é a senzala dos pretos. O que, senhor Raposo? Exclamou Camila Franco. Aquelas choupanas enterradas na lama são a senzala? Inhá, sim, a moenda é a vapor. E meu senhor mandou encanar água do córrego do cajueiro para lá. Depois, quando vai esgotar a caldeira ou água dota serventia, deixa correr para baixa por uma levada que mandou cavar pro Grabié e João Caxangá. Para largar a senzala? Tomou Camila Franco. Inhá, sim, promode a frieza, cesão. Não sai da corpo do preto. Vai trabalhar tremendo. Não faz muito. Apanha bolo para espertar a preguiça. Miseráveis, exclamou a rainha do Inoto, se aproximando. Hão de julgar-se roubados no dia em que a propaganda da liberdade tomar-lhes a última vítima do sacrifício da escravidão. Pai Anastácio, as nuvens do levante começam a se tingir de rosa e de ouro, anunciando o dia. Precisamos escolher um rancho. Sabe dizer-nos onde há um sítio o mais perto possível do engenho e o mais oculto dele, onde a mata seja bem fechada? Sabe, sinhá, Pai Anastácio vai mostrar. Ficarei para o córrego dos cajueiros, muito perto e muito escondido. A cavalgada, guiada por Anastácio, entrou em uma mata de tamarindos, cujas frondes altas se encontravam para formar um teto de folhagem miudinha, movendo-se sem sussurro ao sopro do vento. O solo em roda dos troncos dos tamarindeiros estava escalvado e limpo. Era ali que os boiadeiros sertanejos faziam seu pouso em tempos remotos. Os ciganos se apiaram, soltaram os cavalos com suas competentes peias, ataram bonitas redes de marca com varandas de linha azul e encarnada, bordando-lhes as malhas brancas. Arranjaram aqui e ali os seus bisacos de roupa e colocaram onde acharam mais convenientes os utensílios de cozinha. E não tardou a se estender na mata o cheiro do café no torrador e das fritadas de carne de porco nas fritadeiras. 52. O engenho Misericórdia, o escravo Gabriel e o cigano Rosendo. Os ciganos lá ficaram em seu arraial, cuidando em prover as necessidades mais urgentes de seu estabelecimento. Vamos agora presenciar o romper do dia no engenho Misericórdia, pertencente ao capitão Maturi. O feitor, de chicote em punho, bate a cancela de uma choupana de pretos que não acudiram logo ao toque da sineta. Um pobre escravo doente de sezões vai saindo trêmulo e medroso, querendo passar ao largo para furtar às costas alguma chicotada, mas é debalde. O feitor sempre o apanha e faz calar o chicote por 3 vezes. Ele incorpora-se ao bando faminto e esfarrapado que segue para o trabalho da lavoura e do engenho.
Uns vão de fisionomia triste e resignada, outros seguem com os olhos carregados de ódio e de má vontade. A maior parte tem um semblante bestial, o andar cambeta e as costas nuas, cobertas de pústulas e vergões. Alguns mais animosos na desgraça começam o serviço cantando. Dentre eles saiu um mulato bem parecido, mas tão trapilho como os companheiros, que tomou um pote e se dirigiu para o córrego dos cajueiros. Ia buscar água de beber nas cacimbas abertas ali na margem do tal córrego. Tinha enchido o pote e ia voltando quando viu ao seu lado um cigano que lhe disse: Ganjão, quer trocar o pote por este cântaro? É novo, de barro fino e bem trabalhado. Sei disso, respondeu o mulato, mas o pote não é meu, é de Dona Vicência Maturi, que seria capaz de comer-me vivo, se tal fizesse. E quem é essa Dona Maturi, que tem tanto poder, Ganjão? Dizem que é minha senhora, não sei de onde veio esse senhorio. Deus fez todos livres no mundo. Bravo, Ganjão. Como se chama você? Eu me chamo Gabriel e o senhor? Rosendo, Ganjão. Tenho um lugar de confiança junto ao capitão dos ciganos. Dos ciganos? Repetiu Gabriel receoso. Sim, precisa de algum serviço nosso, é só abrir a boca. Nosso capitão é muito rico, mais rico que Dona Vicência Maturi. Ai, quem dera que eu pudesse, disse Gabriel, suspirando sem concluir. Tem medo de falar? Disse o cigano Rosendo. Medo, senhor Rosendo? Gabriel não tem medo. Já provou uma vez quando castigaram por ter lido um folheto que tratava de liberdade, pois apesar de saber que apanharia tantos bolos quantas fossem as páginas de leitura, apenas se desincharam as mãos tornou a lê-lo, embora pagando o mesmo tributo. O cigano Rosendo, ou antes Camila Franco, estava maravilhado. Ganjão, se o capitão Maturi lhe quisesse vender, o capitão Loureiro compra, ou troca por tu, o que quiser. Afianço-lhe que é você quem ganha na troca. Ele está para vender-me a um negreiro que embarca escravos para o sul. Diz que eu sou muito letrado, que põe os outros a perder e que está vendo a cada hora um levantamento. Basbaque, não vê a sua segurança na nulidade de meus companheiros? Uns palermas, que se tivesse o meu sangue já tinha havido um São Bartolomeu. Onde aprendeu tudo isso, Ganjão? Na companhia de Dona Maria Jesuína, minha primeira senhora, que era uma santa. Ensinava os escravos a ler e a praticar o bem. Depois, ela tinha uma filha que sabia muito, falava contra a escravidão e era republicana como seu pai, o defunto coronel. Paulo Figueira, acabou Rosendo, lembrando-se dos relatos da sala das audiências do cônsul-geral do infortúnio. Conheceu Dona Maria Jesuína? Perguntou Gabriel. Não, disse o cigano. Vá descansando, que seu mal tem remédio. E seguiu ao encontro de outro que saía da mata. Gabriel voltou para casa e, avistando o senhor, deu uma volta para não ser visto por ele. 53. O capitão Maturi embaído. O capitão Maturi, senhor de engenho e misericórdia, era um homenzinho magro, de fala fina e fanhosa. Levantou-se às 6 horas da manhã e foi à casa do engenho. Ali encontrou-se intencionalmente o seu olhar matreiro, com o olhar zarolho e estúpido do feitor, um gigante de pulsos de ferro que trazia sempre nos lábios finos e antipáticos um riso cruel. Como vai isso, Mourão? Perguntou o senhor do engenho. Tal qual na semana passada. O pior é que desde ontem não vejo o feiticeiro velho. Creio que fugiu. O Anastácio? Gritou o capitão Maturi, com voz aflautada. Isso não pode ser. Ele está aí mesmo. Aqueles pés bichentos já não podem fazer viagem. Estes diabos, seu capitão, são muito manhosos. Não se fie neles. E o Gabriel? Onde está o Gabriel? Perguntou Maturi inquieto. Deve estar trabalhando lá para o alambique, na destilação da cachaça, respondeu Mourão meio atrapalhado. Às 5 horas disse-me que ia botar água em casa, a mandado da senhora Dona Vicência. Porque o João Caxangá, que é desse serviço, está doente do castigo que recebeu ontem. Pois todo cuidado com o tal letrado, pregador de rebeldia, a canalha dos parceiros, disse Maturi. Já ficou quase justo com um negociante de escravos e vai hoje à tarde para Recife. Estou doido por tirar a onça do pasto. Naquele instante, aproximou-se dele uma mulatinha e disse: Inhô, a Inhá Vicência mandou chamar. Já vou, disse Maturi, olhando para o feitor. Cuidado e mais cuidado com o Gabriel. Olhe também a Rufina, ele pode carregá-la. Vá descansado, capitão, já estou muito velho no ofício, disse o feitor, mostrando as presas de lobo. O capitão Maturi entrou em casa na sala de visitas, onde estava reunida a família. Um desconhecido estava sentado em uma cadeira ao pé do sofá e tinha deitado a seus pés uma enorme terra nova, negro como azevite. Sabino, disse Vicência Maturi, antes que o marido perguntasse quem era a estranha visita. Este senhor é diretor de circo de cavalinhos. Traz muitos animais, um elefante, um urso, um orangotango, e vem pedir-te licença para armar o circo aqui no engenho.
Diz ele que podemos assistir a todas as representações grátis. Traz também uma hipnotizadora célebre. Tenho muita vontade de ver hipnotizar. Que carretilha, mulher, disse Maturi, entre zangado e satisfeito. Veremos isto. Deixe, papai, deixe amar o circo no engenho. Nós queremos ver os cavalinhos, gritavam os meninos, um a puxar-lhe pela bengala, outro pelo paletó, e o menor, trepando-lhe pelos joelhos, gritava por todos com voz de choro. O elefante, papai, quero ver o elefante. Sossegue, pequeno, disse Maturi. Você há de ver o elefante. Cale-se todos e deixe-me falar aqui com o senhor. Os meninos calaram-se e o capitão Maturi dirigiu-se ao desconhecido. Como é sua graça, senhor? Chamo-me Duarte Trabuco, um seu criado. Criado seja o senhor de sua majestade. Mas, senhor Trabuco, por que não foi armar o seu circo lá na vila? Lá teria muito mais concorrência do que aqui no engenho, onde só há meia dúzia de casas. Vou dizer a vossa senhoria o motivo por que não quis demorar-me na vila. Embirro de veras com ciganos, e lá andavam eles, abaixo e acima, sacudindo sobre os ombros as cabeleiras crespas e tirando fogo das pedras com as ferraduras de seus cavalos gordos. São os diabos velhacos, uns ladrões. Pois bem, senhor Trabuco, arme o seu circo ali no pátio, tem espaço suficiente. Já calculei o local mais conveniente, disse Duarte Trabuco. Sábado poderemos ter espetáculo. E levantou-se. Apertou a mão do capitão Maturi, fez festa aos meninos, cortejou Dona Vicência e retirou-se. Apenas saiu o diretor do circo, entrou o capitão dos ciganos, fazendo soar os guizozinhos de suas grandes esporas de prata, dizendo: Viva o negócio, Ganjão! Que negócio? Quem é o senhor? Perguntou Maturi. Que vem fazer? Não venho incomodá-lo, sou o capitão Fortunato, venho tratar do negócio. Com a breca? Diga que negócio é esse. Soube, Ganjão, que queria vender um negro muito safado. Se quiser trocar por uma negra, volta ao quantia que me pedir. O negócio é fino, capitão Fortunato. Só vendo o negro para embarcar. Não quero aqui na vizinhança. Há de embarcar daqui a 3 dias. Nossa vida é correr mundo, disse o capitão dos ciganos. E que idade tem a negra do senhor? 70 anos. Não serve mais para nada. Está caduca. Ora, Ganjão, ela faz mais do que trabalhar. Sabe muitas coisas úteis. Tem o segredo de ser feliz e de ganhar dinheiro. Depois voltarei ao Ganjão um conto. 2, quanto me pedir? Mas que empenho é este de possuir o negro? Porque o capitão Fortunato é homem que não aguenta desaforo de ninguém. Hoje, muito cedinho, encontrei o preto. Não é preto, é mulato. E ele me disse uma má criação. Jurei ensiná-lo a ser humilde, e nada me demove do meu propósito. Com certeza o mulato é o Gabriel. Desejo ver a preta velha, depois fecharemos o negócio, disse o capitão Maturi. O cigano retirou-se, prometendo voltar logo. E efetivamente não demorou. Voltou a entrar, seguido pela preta velha, cuja figura fantástica impressionou os circunstantes. Era alta e magra como uma megera. Tinha uma enorme cabeleira branca como pasta de algodão e carapinhada. Ela vestia extravagantemente uma saia de ganga encarnada e trazia traçado um chale amarelo. Calçava alpargatas. Como se chama? Perguntou Maturi. Susana, respondeu Fortunato. E puxando a bolsa, abriu a sobremesa, onde se espalharam algumas moedas de ouro. O capitão Maturi mandou chamar Gabriel. O cigano apertou entre os dedos o lábio superior do mulato, que deixou à mostra uma fila de dentes brancos e fortes. Depois, fê-lo correr no pátio da casa e disse: Ganjão, dou-lhe por este mulato a preta Susana e volto-lhe ainda 2 contos de réis. O capitão Maturi exultou de contentamento. O negócio era vantajoso. Tinha justo Gabriel no Recife por 1 conto e 200. Tenho 2, ganhava 800, e ainda lhe ficava a negra velha, que poderia servir para criar os moleques e curar os negros doentes. Fechou o negócio, passou a escritura da venda e ficou satisfeito, vendo o capitão dos ciganos levar Gabriel com modos severos e rudes. Mas com que cara ficaria ele se pudesse adivinhar que tinha sido embaído, que Susana nem era preta velha e nem era cigana, era uma das mais audaciosas paladinas, a inteligente e arrojada Camila Franco. Continua.